Bom, então como a gente tinha se organizado, tinha programado, vamos falar do segundo tema do nosso estudo da nutrição esportiva, que diz respeito à preparação física, tá bom? A gente entendeu um pouquinho como é que é a base da preparação física, do treinamento físico das pessoas, e para a gente poder saber identificar muito bem as informações que a gente precisa ter e que estão constantes no planejamento da preparação física, na periodização do treinamento das pessoas. Fechado assim? Tudo bem? Muito bem. Bom, como a gente estava conversando anteriormente, dos assuntos que inicialmente a gente precisa dominar bem e compreender bem de como a gente, como tratar, como assimilar, tem relação com o treinamento esportivo, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui nesse momento, nessa discussão, vai ser apresentar as informações, a estruturação, as características da periodização no treinamento esportivo, nesse nosso tema, bases do treinamento esportivo, tudo bem? Então, temos como objetivos mais importantes, ao final dessa discussão, vocês compreenderem bem o que é treinamento esportivo e saber diferenciar bem de sessão de treinamento, tá bom? Treinamento esportivo, treinamento físico é uma coisa, sessão de treino é outra, tá bom? O segundo aspecto importante de ser aprendido ao final de toda a nossa discussão características importantes sobre os principais princípios que regem o treinamento esportivo. Só para adiantar um pouquinho, os princípios do treinamento estão para o treinamento como as leis da alimentação estão para a nutrição, deu para entender? A gente não monta um plano alimentar com base nas leis da alimentação, quantidade, qualidade, adequação, proporção, a gente não faz isso. Quando um professor de educação física ele monta um treinamento esportivo, uma periodização de treinamento, ele deve levar em conta alguns princípios que não podem ser esquecidos nessa elaboração, nesse planejamento todo, tá? E o terceiro ponto como é que se estrutura um treinamento físico, uma preparação física que a gente chama de periodização. Então, toda vez a partir de agora que eu falar, que a gente lê, que a gente comentar sobre periodização do treinamento, a gente está falando de quê? De todo o plano de preparação física daquela pessoa. A gente está falando de todas as etapas, todas as fases de preparação física daquela pessoa. Tudo bem assim? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, a gente podia se perguntar o seguinte. Considerando que quando alguém se submete ao esforço físico, o organismo ele foge completamente do seu equilíbrio e ele perde boa parte da sua homeostase, como é que o exercício físico pode produzir algum efeito positivo nas capacidades físicas de alguém? Né? Imagina, quando a gente faz exercício físico, se algum de vocês aqui pratica regularmente exercício físico, vocês devem perceber algumas sensações de que o corpo está sofrendo, né? Um suor excessivo, a desidratação, a falta de energia, dor muscular, né? A incapacidade de executar um pouquinho mais na frente algum outro esforço físico. Essas basicamente são algumas das percepções, né, subjetivas de quem faz esforço físico. Né? Imagina, como é que eu estou melhorando o meu condicionamento físico ali se eu estou sofrendo tudo isso? A grande questão que responde, a principal resposta que responde a essa questão é assim: durante o treinamento, aí vem a diferença entre sessão de treinamento e preparação física, e treinamento físico propriamente dito. Durante a sessão de treino, ou seja, durante o momento em que você se submete ao esforço físico, tudo o que acontece ali tem a ver com estresse, tem a ver com desgaste,
tem a ver com quebra de homeostase, tem a ver com bagunça. O seu corpo ele é completamente alterado, suas variáveis, suas capacidades são completamente, suas funções orgânicas são completamente modificadas por essa bagunça causada pelo esforço físico, que para a gente agora é entendido como algo estressor. Só que, quando um indivíduo executa várias sessões de treino ao longo de um tempo pré-determinado, intercalado por períodos de descanso, descanso esse combinado com oferta nutricional adequada, com ingestão energética e nutricional adequada, esse indivíduo ele desenvolve as capacidades físicas, indo além daquelas capacidades, daquele status físico que ele tinha até antes de começar aquela sessão de treinamento. Deu para entender? Então, assim, o que de fato a gente ganha quando a gente se submete a um treinamento físico é melhoria de condicionamento físico, melhoria de capacidades físicas, melhoria de desempenho ao longo do tempo. Isso quer dizer que eu não terei melhoria de capacidades físicas, melhoria de condicionamento, melhoria de desempenho, se eu só fizer uma sessão de treino. Por isso que quando a gente estimula alguém a praticar exercício físico, a gente estimula essa pessoa a aderir a uma preparação física, a um programa de condicionamento físico. E não simplesmente eu vou um dia na academia, aí eu vou lá, treino, saio com algumas dores, aí no outro dia aparecem outras dores, e eu disse, quer saber, isso não vai funcionar não. Eu fui lá para ficar bem, estou cheio de dor, eu não vou mais não, vou passar uma semana sem ir lá. Aí passa 2 semanas, aí volta para o treino. Entende a diferença? A gente precisa ter alguns aspectos de sessão de treinos dentro do treinamento físico que nos permitam, ao longo do tempo, em longo prazo, ter aquelas respostas adaptativas no corpo relacionadas ao treinamento. Tudo bem? Por isso, esse ciclo que eu estou colocando aqui para vocês é muito importante. Primeiro, diferenciar o que é sessão de treino, de treinamento físico, e entender que treinamento físico envolve ciclos repetitivos de desgaste, recuperação, supercompensação. Que aqui nós estamos vendo da seguinte forma: o treinamento físico, ele é constituído por ciclos repetitivos de desgaste, que na verdade para a gente representa o quê? Um estímulo. O desgaste aqui embaixo, ele é o estímulo que o organismo precisa para posteriormente, numa condição de repouso, nutrição adequada, hidratação adequada, ele não só se recupera, como ele também vai ter uma melhoria, um bônus, um upgrade de performance, deu para entender? Quem pratica musculação, por exemplo, vai perceber muito bem isso no seguinte exemplo. Eu vou, primeiro dia na musculação, e aí o meu professor de educação física vai tirar os pesos todos lá, ele vai me colocar num certo equipamento, aí eu vou fazer lá um exercício para o bíceps, para as pernas, aí para a costa, eu vou levantar lá os aparelhos, e ele diz assim para mim, vamos trabalhar com essa carga durante as 2 primeiras semanas. Aí eu vou lá, faço regularmente durante a semana, durante as 2 semanas, aquelas repetições, né, com aquele intervalo, aquele número de séries e tal. Lá depois de 2 semanas, o que eu percebo? Que aquele peso já está mais leve. E que se eu colocar por conta própria um pezinho a mais lá, eu consigo executar o mesmo número de séries, o mesmo número de repetições, com o mesmo intervalo.
O que é isso na prática? É a adaptação, é o upgrade, é a supercompensação, é o ganho, é a melhoria de desempenho que eu tive por submeter o meu corpo, os meus músculos, a quê? A um estímulo inicial que envolvia desgaste, mas que como eu descansei, me alimentei, me hidratei adequadamente ao longo dessas 2 semanas, eu não só recuperei aquela minha condição física de antes das sessões de treinamento, como eu também consegui produzir um ganho de performance, um ganho de desempenho que aqui nós chamamos de adaptação. Deu para entender isso? Bacana? Muito bem. Vários princípios precisam ser obedecidos, respeitados, quando o professor de educação física ele vai montar o plano de treinamento físico de cada uma das pessoas. Esses princípios são a individualidade, a sobrecarga, a adaptação, a especificidade, a continuidade, a manutenção e a reversibilidade. Eu vou fazer pequenos comentários sobre cada um deles para vocês, tá bom? Então, vamos começar pela individualidade. Será que o mesmo treinamento, o mesmo tipo de exercício, produzirá o mesmo efeito, a mesma resposta, o mesmo ganho de performance em 2 pessoas diferentes? Muito provavelmente não. Por quê? Porque cada um de nós tem como característica aspectos individuais que nos permite responder diferentemente aos mesmos estímulos impostos para os outros. Sabe aquela situação assim de, fulana, tu ficou magra, qual foi a dieta que tu fez? Passa para mim essa dieta que eu também quero emagrecer, eu quero fazer igual. Vocês já devem ter ouvido muito falar esse tipo de coisa, assim, sabe? Esse tipo de comentário. Vamos fazer uma transposição desse pensamento para a educação física, para o exercício físico. Eu vejo lá alguém bem bacana, né, com shape legal, magrinho, bem forte e tal. Aí eu pergunto para o fulano, poxa, fulano, qual é o treino que você está fazendo? Pô, você está bem, está bacana? Passa para mim esse treino aí, deixa eu fazer igual, para eu ficar igual a você. Será que funciona? Com certeza não. Por quê? Porque eu tenho características diferentes do indivíduo que foi submetido àquele treinamento. Então, o que quer dizer a individualidade biológica? As pessoas vão responder de maneira diferente quando submetidas aos tipos de esforços similares. E isso é super importante de entender, porque hoje aí está muito disseminado nas mídias sociais, nas redes sociais, por exemplo, aquela autopromoção de nutricionistas que colocam fotos dos seus clientes, que inclusive é antiético fazer, você não pode fazer nem com a autorização do cliente, que colocam aquelas fotos assim, antes e depois, como se ele fosse o responsável por aquele antes e o depois da pessoa. Como se para todos fosse funcionar da mesma forma. Isso não é uma garantia de resultado geral uniforme para todo mundo. Por quê? Por causa da individualidade biológica. Isso vale não só para o treinamento físico, para a preparação física, como também para a alimentação. A idade, o gênero, o biotipo, o tipo de fibra muscular, que a gente vai discutir lá quando falar sobre adaptações musculares esqueléticas ao exercício físico, o gene das pessoas, o genótipo, o fenótipo delas, são alguns exemplos de características individuais que vão determinar respostas diferentes em pessoas diferentes. Beleza? Princípio número 2, princípio da sobrecarga. Então não basta só eu montar um plano de treinamento em que eu respeite, eu entenda, eu considere as especificidades individuais de cada pessoa. Eu preciso entender que para alguém se desenvolver fisicamente,
para alguém desenvolver capacidades físicas como força, flexibilidade, potência, explosão muscular, eu preciso submeter essa pessoa com aquelas características a um programa sequencialmente graduado ou com uma sobrecarga crescente ao longo do tempo. Isso significa dizer que, voltando aqui a essa ilustração, se eu fizer sempre o mesmo estímulo, com as mesmas características, será que essa pessoa vai sofrer melhor adaptação ao longo do tempo? Se eu não incrementar o estímulo, se eu não mudar o estímulo, será que ela responde do mesmo jeito? E isso diz respeito ao princípio da sobrecarga. Eu não posso oferecer o mesmo estímulo com a mesma característica o tempo todo. Senão não há evolução, não há adaptação, não há supercompensação, não há upgrade, não há ganho de performance. Deu para entender? Então entendam assim, o indivíduo, do ponto de vista nutricional, ele precisa ser preparado ao longo do tempo para ele ser submetido a graus de desgaste cada vez maiores, ou com características diferentes. Entende isso? Essa sobrecarga, por exemplo, lá na musculação, para quem pratica musculação, quando a gente fala de sobrecarga, a gente não está falando só de botar mais peso. Lembram que quando a gente faz musculação, a gente faz um certo número de repetições, tantas vezes, que são as séries, com intervalo de tempo entre as séries. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Embora as pessoas hoje na academia façam pausas de meia hora, né? São mais fazendo selfie do que outra coisa e tal. Se a gente simplesmente diminuir a pausa de 1 minuto para meio minuto, 30 segundos, isso já é sobrecarga. Se a gente colocar mais uma repetição em cada uma das séries, isso já é sobrecarga, mesmo que eu não tenha mexido no peso. Se a gente colocar mais uma série com o mesmo número de repetições sem mudar o peso, isso já é sobrecarga. Deu para entender? Ninguém melhora com o mesmo treinamento físico. Ele precisa mudar, ele precisa melhorar. E aí isso interfere decisivamente no nosso trabalho. Por quê? Porque se vai mudar a sobrecarga do treinamento, logo vai impor ao indivíduo condições de esforço diferente, desgaste diferente. E aí a gente vai precisar de um suporte nutricional diferente, um plano alimentar diferente. Entende? Por isso que vocês vão precisar estar o tempo todo refazendo o plano alimentar. Por isso que a gente falava lá, elaborar plano alimentar para as diferentes etapas da preparação física. Tem muito a ver com isso aqui, tá bom? E aí a gente pode mexer em vários aspectos aí da sobrecarga, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, em outros momentos, sobre intensidade, volume. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, tá? Princípio número 3, princípio da adaptação. Eu queria dizer para vocês um termo que vocês precisam guardar aí, que representa muito bem essa história da adaptação. O nome do termo é assim: plasticidade muscular. Plasticidade muscular significa a capacidade que os nossos músculos têm de se acostumar muito rapidamente a qualquer tipo de esforço que nós submetemos ele. Entendendo isso, a gente precisa compreender que, partindo do princípio de que há uma adaptabilidade rápida do músculo esquelético quando a gente faz um treinamento, a gente precisa estar o tempo todo mudando esse treinamento, para que a gente fique surpreendendo, é mais ou menos isso, que a gente surpreenda o músculo a todo momento, que ele não entenda, ou que a gente dificulte o entendimento com relação àquilo que se está fazendo. Mudar o treinamento, né, desviando dessa questão da plasticidade muscular, é super importante, pela questão da alta adaptabilidade que o nosso músculo tem. E ele busca sempre ficar sossegadinho ali, gastar o mínimo de energia possível. Então, isso explica, esse princípio ele explica por que, até o da sobrecarga também, existem milhares de pessoas que caminham
caminham e caminham nas praças, nas ruas, nos parques e não emagrecem. Porque elas fazem o mesmo estímulo todos os dias e a plasticidade muscular ali é tão grande que o corpo sente tudo aquilo como se a pessoa tivesse sentada ainda no sofá de casa assistindo TV. Deu para entender? É preciso ficar sempre modificando e surpreendendo o corpo. Ainda tem outro ponto, a pessoa acha que porque ela caminhou 1h30, ela pode comer um pãozinho careca a mais. E aí isso acaba se descompensando, descontrolando, porque ela compensa uma coisa achando que ela gastou um monte de calorias. Fechado assim? Quarto princípio, da especificidade. Isso tem uma aplicabilidade muito interessante já para atletas de alto rendimento. Por quê? Vou fazer uma comparação aqui para vocês que eu já havia feito anteriormente, que é a seguinte. Vamos considerar 2 atletas de atletismo ou 2 atletas de natação. Um atleta de atletismo e um de natação, eles são chamados de velocistas. Por quê? Porque as provas que eles disputam, elas são realizadas em uma carga de esforço muito grande, num espaço de tempo bem pequeno. No atletismo, por exemplo, a gente tem a corrida de 100 metros, que, arredondando, normalmente se faz em 10 segundos. Lá na natação, a gente vai ter, por exemplo, o nado de 50 metros, que mais ou menos que os atletas de alto rendimento fazem em cerca de 20 segundos. Esse nado lá na natação, por exemplo, tem atletas que, a grande maioria dos atletas faz 50 metros na natação em 20 segundos sem botar a cabeça para fora, sem respirar, cabeça dentro da água, não tem negócio de virar para fora para respirar. Vejam, são os velocistas. Eles fazem um esforço absurdo, mas eles só aguentam fazer isso por curto espaço de tempo. Vamos os dois opostos. Vamos imaginar que lá da natação a gente tem um atleta que faz maratona aquática. A maratona aquática é um indivíduo que nada no mar durante 1h, 1h30. Aqui do lado do atletismo a gente tem os maratonistas, que são aqueles indivíduos que correm durante 2 horas sem parar, a 20 km por hora. Vocês acham que a preparação física desses indivíduos, num certo ponto, ela precisa ser igual ou precisa ser diferente para que eles se desempenhem bem nas suas respectivas provas? Será que as demandas metabólicas, será que o metabolismo, será que a característica de contração, ela é igual ou diferente para que esses indivíduos se desempenhem bem nas suas respectivas provas? Ela é e precisa ser diferente. Portanto, para que a gente produza um melhor desempenho em velocistas ou em fundistas, que são aqueles atletas que já realizam provas de longa duração, que são, a gente chama isso de esportes de endurance, e os velocistas a gente chama de sprinters, são aqueles indivíduos que fazem em alta velocidade um esforço muito grande. A preparação física desses indivíduos, num certo ponto, precisa ser separada, para que algumas sessões de treinamento sejam destinadas a criar estímulos físicos para que naqueles indivíduos sejam aprimoradas, sejam adaptadas características físicas que lhes permitam ter aquilo que eles precisam. Por exemplo, no maratonista, eu vou fazer sessões de treinamentos para ele que ele desenvolva a sua resistência. Enquanto que no velocista, eu vou fazer sessões de treinamento para que, num certo ponto, ele desenvolva potência, explosão. Deu para entender? Então, o que é o princípio da especificidade? O princípio da especificidade é aquele que diz assim: quando você vai montar um plano de treinamento, ele precisa ter sessões de treinamento que sejam capazes, estímulos, para desenvolver habilidades, adaptações, capacidades físicas
que serão determinantes do desempenho desse indivíduo no momento das suas provas. Fechado assim? Tudo bem? Isso pode ser aplicado ao caso comum, ao caso cotidiano do dia a dia? Também pode. Né? Como se você tivesse, por exemplo assim, um indivíduo bem magrinho que vai para uma academia e precisa desenvolver a massa muscular. Ele, num certo ponto da preparação física dele, lá na musculação, precisa ter uma quantidade maior de sessões de treinamento em que ele faça um trabalho de musculação voltado para a hipertrofia. Fechado? Tudo bem? Beleza. Quinto princípio, sexto e sétimo. Continuidade, reversibilidade e manutenção. As adaptações que acontecem em resposta ao estímulo, ou seja, a submissão do indivíduo ao esforço físico, elas têm um caráter de se fazer presentes enquanto houver o estímulo. Eu não posso contar com todas as adaptações que o exercício pode me proporcionar quando eu paro de fazer o exercício. Eu me adapto enquanto eu me estresso. É isso. Eu melhoro enquanto eu treino. Se eu parar de treinar, eu deixo de melhorar. E eu tenho ainda mais uma reversão dos ganhos de performance que eu havia conquistado enquanto eu treinava. Ou seja, tudo aquilo que eu conquistei, uma massa magra melhor, uma função cardiorrespiratória melhor, perfil lipídico no sangue melhor, perfil glicêmico melhor, pressão arterial melhor, eu posso ao longo do tempo perder isso tudinho e voltar à estaca zero se eu parar de fazer meu treinamento físico. Isso é super importante para a gente entender que o indivíduo saudável do mundo moderno, ele faz regularmente exercício físico. Não é às vezes. Não é só sábado no Utinga. Não é só no domingo lá no Porto Futuro. É todos os dias ou regularmente. Sábado, domingo, feriado, ano novo, aniversário, Natal, férias. Deu para entender? Tudo bem? Assim como isso tem tudo a ver com manutenção. Eu preciso, esse comentário que eu fiz tem tudo a ver com manutenção. Eu preciso, para que eu continue tendo do meu lado aqueles benefícios do exercício, eu preciso ser regular. Eu preciso praticar regularmente aquele exercício para eu ir sustentando todos aqueles parâmetros, aqueles variáveis. Essa frase do final é bem interessante, porque ela diz assim: os efeitos do treinamento são transitórios. Enquanto eu faço, tudo bem. Depois que eu paro, eu não faço mais. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então, olha só. Se a gente lembrar daquele ciclo inicial que a gente falou lá, que a gente tem o estímulo, que representa o desgaste, que leva a uma recuperação e que produz uma adaptação. E lá naquele momento eu falava para vocês, até usei um outro termo, eu disse supercompensação, o ganho de performance. Quando o plano de treinamento do indivíduo ele respeita a todos esses princípios que eu acabei de explicar para vocês, ele vai, ao longo do tempo, ganhando mais e mais performance, melhorando cada vez mais suas capacidades físicas, porque ele vai experimentar vários ciclos, lembra daqueles ciclos lá do treinamento? Vários ciclos com essa característica aqui, ó. A gente tem aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui na ilustração. Nessa ilustração aqui, olha o que a gente tem. A gente tem um ponto zero de interseção das duas setas. Esse ponto zero, entendam assim: eu estou em repouso, tranquilo, sentadinho, parado, sem fazer esforço nenhum. Eu estou na minha linha de homeostase. Essa linha bem aqui, ó, essa linha bem aqui, ó, é a linha da homeostase. Tá tudo certinho, tudo em equilíbrio. Aí eu saio daqui de casa e vou lá para a academia e começo lá meu treinamento na academia, carregando peso, eu vou para a rua, eu vou correr. Quando eu começo a fazer isso, que etapa a gente tem aí? Saiu do repouso, é o início do estímulo que envolve o desgaste. Olha o que vai acontecer com a linha. Ela não estava no ponto do equilíbrio bem aqui, estava tudo bem. Ela vai afundar.
Isso representando o quê? O estresse, o desgaste, a bagunça, a alteração fisiológica toda que é provocada no meu corpo quando eu faço exercício, que foi aquele comentário que eu fiz lá no início. Quando eu termino a minha sessão de treinamento, portanto, o ponto B, bem aqui, ele vai representar para a gente o quê? A fadiga, o cansaço, a exaustão. Quando eu chego na fadiga, no cansaço, na exaustão, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar o exercício, eu interrompo, a bagunça foi interrompida bem aqui, aí eu preciso ir para casa, me hidratar, fazer minha nutrição adequada, a nutrição que o meu nutricionista prescreveu, a minha nutricionista esportiva prescreveu, aí eu vou começando a fazer um processo de recuperação. Ou seja, aqui, de B até C, o músculo está em pausa de esforço, repouso, ele está só recebendo nutrientes, água, eletrólitos, energia, e ele vai se recuperando. Se eu respeitar bem essa minha pausa de treinamento, o que vai acontecer? Eu vou não só me recuperar de B até C, como eu também vou fazer a adaptação, o upgrade, o ganho de performance, que para a gente está representado o quê? Nessa linha entre C e D. Ou seja, depois de uma certa sessão de treinamento, o que vai acontecer? Se eu comparar o A com o D, eu vou perceber que o D representa para mim um ganho de performance, um status de performance física, de condicionamento físico, que está superior ao A. Isso significa dizer que eu melhorei meu condicionamento. E aqui nesse ponto, eu estou pronto para ser submetido a uma nova sessão de treinamento. E aí eu vou me desgastar novamente, só que vejam bem, se eu tiver uma condição adequada de recuperação, eu poderei ser submetido a uma nova sessão de treinamento que pode me levar a uma profundidade de desgaste maior, um estímulo com maior qualidade, como diferente, que vai me proporcionar um patamar lá na frente diferente de performance, muito além do D aqui que eu estou mostrando para vocês. Deu para entender? Então, é assim que ao longo do tempo, com várias sessões de treinamento encadeadas dentro do treinamento esportivo, que a gente vai desenvolvendo performance. Tá bom? Do lado direito aqui, vocês estão vendo basicamente 3 representações esquemáticas de uma recuperação inapropriada e de uma recuperação excessiva após uma sessão de treinamento. A linha verde que vocês estão vendo aqui, ela representa a mesma daqui do lado. Desgaste, recuperação, supercompensação. Bacana, beleza. A linha vermelha, ela representa, olha o desgaste, como ele foi bem mais profundo que o verde. Desgaste muito profundo. Isso exigiria do indivíduo uma nutrição muito mais adequada, muito mais bem planejada e um tempo de repouso muito maior, algo que ele não teve. Por quê? Porque se a gente perceber, desse ponto da fadiga, da exaustão, ele fez uma recuperação um pouquinho mais prolongada, um pouquinho mais estendida e nem chegou a fazer supercompensação. Por quê? Porque ele mal chegou na linha da homeostase, que é a linha escura aqui. Se a gente olhar a linha azul, a gente vai ver uma situação diferente. Por quê? Porque ao invés do estímulo ser um estímulo exagerado, ele foi um subestímulo. Sabe aquela condição que eu acabei de explicar, das pessoas que caminham lentamente, elas na verdade passeiam e não caminham. Elas não forçam o corpo delas a uma condição de desgaste maior. Elas caminham tão lentamente que elas fazem um subestímulo. Subestímulo é um esforço pequeno que não produz uma adaptação tão expressiva assim, embora possa acontecer de maneira pequena, mas que logo depois retornam ao nível de homeostase, aquele nível basal, aquele mesmo nível que a gente estava antes. Então é super importante a gente compreender que, dependendo da característica do estímulo, o tempo de recuperação da pessoa pode ser diferente e a necessidade nutricional dela também pode ser diferenciada. Fechado assim? Quando a gente pega essas duas análises sobre nível de desgaste e tempo de recuperação, a gente vai ter duas possibilidades de resposta do indivíduo ao longo do tempo.
Então, olha o que vocês têm ilustrado aqui. A gente tem uma sessão de treino, 2 sessões de treino, 3, 4 sessões de treino. Fechado assim? Ó, por que eu sei que aqui é sessão de treinamento? Porque houve desgaste, é estímulo. Aqui, desgaste, desgaste, iniciando-se um outro desgaste aqui. A condição desejável para todos nós é a que está em verde. Por quê? Porque eu tenho desgaste, recuperação, supercompensação no nível, que me permite um desgaste, recuperação, uma supercompensação melhor, desgaste, recuperação, supercompensação. Lógico que essa linha da homeostase em branco aqui, ela vai subindo o nível dela também, percebe? Quando eu falo de desgaste bem aqui, a linha da homeostase do indivíduo já não está mais aqui, ela vai estar aqui. Quando eu falo de desgaste aqui, a linha da homeostase dele não está mais aqui nem aqui, ela já está aqui. Fechado assim? Então, só para entender dinamicamente a coisa. Ou seja, isso representa uma condição ótima de preparação física, porque o indivíduo vai acumulando ganho de performance. Do contrário, quando o indivíduo só fica focado em treino, todos os dias na academia, no clube, na rua, na piscina, sem descansar adequadamente, sem dormir, e não tendo o acompanhamento do nutricionista esportivo que entende do assunto, ele não vai acumular ganho de performance. Ele não vai acumular isso, ele vai acumular fadiga, ele vai acumular dor crônica, ele vai acumular cansaço prolongado, que vai ser exemplificado exatamente por isso aqui. É um indivíduo que só desgasta, praticamente mal recupera e nunca supercompensa. E o que a gente vai ter? Uma seta apontando ele para o fundo do poço, só acumulando fadiga. E essa condição, na prática do dia a dia do esporte, do cotidiano também normal, em pessoas não atletas também acontece, a gente chama isso de overtraining, excesso de treinamento, sobrecarga de treinamento excessiva, que leva ao adoecimento do atleta e, como principal característica, a queda da performance. Ele já não consegue mais desempenhar bem da mesma forma que ele desempenhava anteriormente. Fechado assim? Muito bem. Quando a gente pensa na estruturação de tudo isso de uma maneira mais pragmática, assim, de uma maneira mais didática, organizada, a gente vai encontrar isso que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é que essa estruturação aqui é que nós chamamos de periodização do treinamento. A periodização do treinamento significa dividir o treinamento físico do indivíduo em fases, em períodos, em momentos diferentes de preparação física. As fases da preparação física, da periodização, incluem a gente chama de macrociclo, mesociclo e microciclo. A gente vai exemplificar já como é que isso se traduz na prática no dia a dia do treinamento propriamente dito. Então, só para ficar bem consolidado o entendimento. Quando a gente fala de treinamento físico ele precisa ser periodizado. Periodizar o treinamento é dividir o treinamento em etapas, em fases, que são macrociclo, mesociclo e microciclo. Tudo bem? Como é que isso se traduz na prática? Eu trouxe aqui como exemplo para vocês uma ilustração, inclusive do capítulo do livro que eu até já postei lá no nosso ambiente de aprendizagem, que traz exatamente a estruturação de todo o treinamento de um indivíduo na musculação. Então, o que a gente tem de informações aqui? Ó? A gente tem aqui nessas colunas meses, quais são os meses do ano, quais são as fases da preparação física, nominalmente designadas, os meses divididos em semanas, que tipos de avaliações esse indivíduo vai poder realizar nesse período de tempo, ó, os microciclos, esses microciclos sendo divididos em características de carga, volume e que método que vai ser usado no treinamento dele. Está aqui escrito treinamento bem aqui. Bem aqui embaixo a gente tem os aspectos nutricionais. Lembra que a gente tinha comentado que
Para eu conseguir montar um planejamento alimentar adaptado ao treinamento do indivíduo, eu preciso ter o plano de treinamento dele na mão, porque aí eu consigo visualizar. É isso que vocês precisam lembrar. Quando eu tenho o plano de treinamento na mão do indivíduo, eu consigo visualizar essas informações todas que vocês estão vendo bem aqui e que são a base para eu conseguir estruturar o quê? O meu plano nutricional. Definir a quantidade de calorias que esse indivíduo vai consumir, definir que tipo de mudança, de adaptação, de manipulação vai ser mais importante eu fazer, se eu vou usar ou não, se é possível ou não usar a suplementação. Vejam que nem em todos os momentos eu vou ter aqui suplementação. E aqui um gráfico que exemplifica uma proporção dos macronutrientes. Essa aqui é uma visão geral que nós poderíamos dizer para vocês, olha, gente, isso aqui é um macrociclo. Isso aqui é uma periodização do treinamento. Toda periodização de treinamento precisa ter essas informações. Então, os meses juntos, de junho, julho, agosto, setembro e um pedaço de outubro, eu chamo de quê? De macrociclo. Isso tudo que vocês estão vendo é a periodização do treino da pessoa. Todo mundo que chegar até vocês pedindo o serviço de vocês de orientação, vocês lembram? Primeiro, o esforço. Eu preciso ter a periodização na mão. Entre em contato com o professor de Educação Física e pede. Beleza? Vamos fazer um detalhamento, parte a parte desse planejamento, para que vocês vejam o que tem de característica diferente em cada momento da preparação, tá? Então, nós temos aqui a periodização como um todo, o macrociclo. Nós vamos chamar os meses, mês de mesociclo. Então, o macrociclo que a gente tem aqui é de 4 meses e meio. 4 meses, são alguns pequenos dias aqui. 4 meses e meio, o macrociclo. Os seus mesociclos são 1, 2, 3, 4 e um pedacinho. E nós vamos chamar as semanas de microciclos. Tudo bem? Então, tá aí? Beleza, já estamos em conformidade. Vamos analisar mês a mês para vocês entenderem o que cada informação tem aqui. Eu disse para vocês que essa periodização, ela diz respeito a uma preparação física na musculação, né? Então, vamos imaginar que alguma de vocês resolveu começar a fazer musculação. Era sedentário, paradão e começou a fazer musculação. Vai ser o primeiro momento, o primeiro contato de vocês com o esforço físico. Então, vejam que eu coloquei bem aqui, escrito bem aqui, adaptação. Não é aquela adaptação que a gente viu no ciclo do treinamento, não confundam. Essa adaptação é de ambientação, de se acostumar com a dinâmica daquele esforço. Então, vejam, o mês é o mesociclo junho e o microciclo está dividido bem aqui, nas semanas 1, 2 e 3. Então, do macrociclo como um todo, a gente tem um mesociclo no mês de junho, chamado estímulo 1, que eu coloquei aqui para vocês como adaptação, uma ambientação. Eu vou começar a me acostumar a usar os aparelhos, a fazer os exercícios como um todo. Esse mesociclo estímulo 1, ele está dividido em 3 semanas, que nós chamamos microciclo 1, 2 e 3. Olha o que aparece bem aqui, em avaliações. Lembra do diagnóstico? Antes de começar o treinamento, o que o indivíduo vai ser submetido? A uma avaliação de composição corporal, avaliação antropométrica. Para saber como é que ele se encontra. Ele chegou lá, vamos supor, para dizer que ele queria desenvolver a massa muscular, hipertrofia. Fechado assim? Os microciclos são chamados da seguinte forma. Algumas nomenclaturas são específicas para os microciclos. Semana 1, microciclo 1, ordinário. 2, ordinário. E 3, de choque. Traduzindo para vocês, significa dizer assim, eu vou dar 2 semanas para essa pessoa se acostumar com esses exercícios na musculação. Quando chegar no terceiro microciclo, do primeiro mesociclo, do macrociclo como um todo, eu vou dar-lhe um choque nessa pessoa.
Eu vou dar um choque nessa pessoa e isso significa dizer que ela vai ser um pouco mais desgastada. O estímulo para essa pessoa vai ser um pouco mais pesado. O desgaste vai ser um pouquinho maior. Deu para entender? Então, ó, ela fica aqui, ó, numa carga de trabalho. Esse percentual de carga, para vocês entenderem, representa assim, quantos por cento de peso aquela pessoa vai carregar naquele equipamento em comparação com o total que ela tinha capacidade para carregar na primeira avaliação que ela fez. Quem já fez musculação uma vez, no primeiro dia o professor diz aquilo que eu havia comentado com vocês, eu vou tirar a sua carga. Ele vai, na verdade, identificar qual é a quantidade de peso máxima que você consegue carregar em todos os aparelhos que você precisa passar, para cada agrupamento muscular que você vai trabalhar. Então, para entender, esses percentuais aqui de carga, eles representam que nessa semana, no primeiro microciclo de estímulo 1, ela vai carregar 60% do peso máximo que ela atingiu em cada um dos aparelhos. Segunda semana, 70%, vejam que é um volume crescente, ó, veja, volume está crescendo, e aqui 80% do volume da carga máxima, do peso máximo que ela conseguia carregar em todos os equipamentos. 60, 70, 80, eu desgasto um pouquinho mais lá em cima, aí logo na sequência vocês vão perceber que vai precisar dar uma folga um pouquinho para essa pessoa, para ela descansar, recuperar e supercompensar. Deu para entender? Quantas repetições aqui ela vai fazer? Ela vai fazer 12 repetições, a necessidade calórica dela vai estar estimada em média, em 2.250 quilocalorias, e a ênfase aqui na alimentação, especificamente na questão de diversidade, variedade, repertório, consumir o maior número de nutrientes possível, sem suplementação. Vejam, aqui não precisa suplementação. Fechado até aí? Tudo bem? Vamos para o mesociclo 2, mês de julho, chamado estímulo 2. Aí eu coloco aqui como transição. Ela fez uma ambientação, se acostumou com aquilo tudo e tal. Aí ali ela já vai mudando um pouquinho a característica do treinamento. Como é que a gente percebe isso dentro da periodização? Aqui nós temos, ao invés de 3 microciclos como tínhamos no passado, a gente tem 1, 2, 3, 4 microciclos, sendo que a gente tem aqui, ó, depois de 7 semanas, uma reavaliação antropométrica, e depois de 6 semanas, a gente tem uma reavaliação de carga. Esse RM significa, eu vou reavaliar a capacidade física daquela pessoa, para ver se ela já não tem capacidade de carregar mais peso, de fazer mais repetições na musculação, de fazer mais séries, ou de fazer menos pausas. Por que isso é importante? Porque isso vai fazendo com que seja respeitado o princípio da sobrecarga. Lembra da adaptação? Ela vai acostumar. Se você não mudar o treinamento, ela não vai evoluir mais. Para saber se ela melhorou, eu preciso fazer uma reavaliação de carga. Reavaliação de carga e depois avaliação antropométrica. Nós temos os 4 microciclos que vão ficar aqui, ó. Lembra que era 80% lá no passado? Ordinário, ele caiu um pouquinho, era 80%, veio para 75%, isso já deu uma folga para a pessoa. Depois subiu, ó, 80% no segundo microciclo, 85% e depois caiu para 75% de novo. É como se ela tivesse feito isso aqui, assim, ó, subiu e desceu. Ela veio de um desgaste menor, subiu e depois voltou para aquele mesmo nível de desgaste inicial que ela tinha. Mudou a característica em relação ao que tinha acontecido no primeiro? Mudou. Por quê? Porque o primeiro foi só crescente. 60, 70, 80. No segundo mesociclo, o que a gente teve? A gente teve 75, 80, 85, 75. Ele voltou. Ele não foi crescendo o tempo todo. Isso é importante, por quê? Porque muda a dinâmica do esforço. Lembra da plasticidade muscular? Muda a dinâmica e melhora. Olha que interessante no aspecto das repetições. Lembra que como a gente está com um número de um volume de carga maior, a gente vai diminuir o número de repetições aqui. Por quê? Porque se
Muita carga de peso e muita repetição, o indivíduo não aguenta. Olha o que acontece quando cai para 75 de novo aqui no último microciclo. Ele já consegue fazer um número de repetições maior. Por quê? Porque a carga diminuiu. Essa é uma relação muito interessante de a gente observar no esforço físico, que é de volume e intensidade. Volume e intensidade são variáveis inversamente proporcionais. Quando sobe uma, a outra precisa diminuir. Volume maior, intensidade menor. Volume menor, intensidade maior. Fechado assim? Tudo bem? Olha como a necessidade calórica do indivíduo mudou. Lá estava em média em 2.250. Aqui está em média em 2.600. Já subiu um pouquinho. A ênfase na mesma variedade, vejam, sem necessidade de suplementação. Ainda não. Vamos para o terceiro mesociclo, em agosto, chamado hipertrofia muscular. Opa, aqui já me diz mais, lembra da questão da especificidade que eu havia comentado com vocês? Aqui a gente já vê que o negócio pode ter uma cara diferente, porque provavelmente vai impor ao indivíduo um tipo de trabalho mais específico que vai produzir uma resposta de hipertrofia melhor para ele. Primeira característica importante, esse mesociclo aqui tem 5 microciclos. No anterior, nós tínhamos 4. No anterior, nós tínhamos 3. Lembra que eu havia comentado com vocês que, quando a gente fala de princípio da especificidade, significa dizer que eu preciso de um tempo de preparação maior para que sessões de treinamento, nesse período de tempo, sejam voltadas especificamente para produzir aquele resultado que se quer. Então, na musculação, voltado para ganho de massa muscular, não adianta eu ficar passando 5 semanas, 6 semanas num período de ambientação. Eu preciso ter um tempo maior de esforço físico com estímulo específico para a hipertrofia. Por isso, a gente vai ter um mesociclo mais extenso. Beleza? Vejam como é a característica aqui, ó. Não foi moleza, não houve moleza para essa pessoa nesse treinamento. Por quê? Porque a gente teve, ó, microciclo ordinário, 2 de choque e 1 de recuperação ou estabilização. Ele veio já com tudo, com 80% da sua carga máxima de trabalho, incrementando, aí aqui ele foi para 90%, aí ele manteve 90% e aqui depois ele caiu para 75%. Ele já veio alto, subiu, ficou lá em cima no alto, quase 100%, 90%, depois ele caiu para 75%. Por que essa queda para 75% é importante? Porque ele teve estímulo pesado, e agora ele precisa recuperar, lembra? Ele precisa recuperar, adaptar, supercompensar, então não dá para ficar embalada muito alta, muito desgaste o tempo todo. Senão ele vai acumular o quê? Fadiga, desgaste, e sem resposta metabólica, sem hipertrofia, sem adaptação. Fechado? Olha como as números de repetições mudou. A gente lá tinha antes, ó, só para comparar, 12 repetições, depois 8 para 10, aí fez 15 quando fez 75, aí ele fez de 6 a 10. Isso também quando ele fez 75%. Então, caiu o número de repetições. Por quê? Por que caiu a intensidade? Porque o volume aumentou muito mais. Tá bom? Aumentou mais volume e o número de repetições vai diminuir. Fechado? A intensidade mudou um pouquinho mais, tá? Olha a necessidade calórica como ficou aqui, ó, em 2.700 ou mais. Era 2.250, 2.600, 2.700. Aqui, ó, uma ênfase com uma oferta proteica de proteína maior na alimentação, no plano alimentar, casando a periodização nutricional com o do treino, e já com uma possibilidade de suplementação de creatina, mais proteína se faltar da dieta na alimentação e com suplementação de carboidrato, combinando basicamente creatina, carboidrato, proteína, para dar uma oferta nutricional diferenciada para esse indivíduo e ele ganhar muito mais performance com tudo isso. E desenvolver a massa muscular, que é o mais importante dele, tá bom? Então, entendam bem isso aqui. A gente tem a carga de trabalho aqui com o aspecto relacionado a volume e intensidade muito atrelados, tá bom? Não esqueçam da relação inversa que essas variáveis têm, tudo bem?
Em setembro, que é um outro macrociclo, o mesociclo é como se a gente tivesse uma etapa de manutenção, né? Definição muscular, manutenção. A gente tem já não mais aqueles microciclos que a gente tinha aqui, que foram 5, a gente já diminuiu para 4, já com reavaliações aqui, ó, reavaliação de carga, reavaliação antropométrica. A gente também tinha no anterior, tá? Reavaliação de carga, reavaliação antropométrica. Então, aqui a gente tem mais uma questão de manutenção. Veja o nível que ele trabalha. Trabalha com 75%, 85%, aí ele faz 2 semanas de choque, depois ele cai para regeneração, já para 50% só da carga de trabalho dele. Aqui, basicamente, é como se o indivíduo tivesse desenvolvido toda a mudança de composição corporal que ele pretendia, e ele está fazendo só um trabalho de manutenção. Nesse caso, olha como o número de repetições está muito maior. Olha quanto era antes. 6 a 10, aqui já passou de 10 para 20, de 15 para 20, quando a carga de trabalho diminuiu. Entende? Então, uma manutenção, eu vou manter o trabalho, eu vou diferenciar o trabalho para manter aquela composição corporal que eu desenvolvi. Olha como a quantidade calórica cai. É bem diferente do que estava em 2.700, agora caiu para 2.000, já não tem mais necessidade de suplementação. Isso é um tópico de bastante atenção que vocês devem ter, tá bom? A suplementação não deve ser feita ad eterno, cronicamente, continuamente, para sempre. Há momentos específicos para se fazer uso da suplementação e vocês vão descobrir aqui qual será esse momento. E aqui na manipulação dietética nutricional do plano, a gente tem uma ênfase com menos gordura, menos carboidrato, um pouquinho mais de proteína, para fazer uma definição muscular melhor, diminuir inchaço, né? Dar uma preeminência muito maior para a musculatura que foi desenvolvida. Então, nós passamos aqui por um macrociclo bem interessante, simples, com 4 mesociclos, né? Estímulo 1, estímulo 2, hipertrofia muscular e definição muscular. Divididos em microciclos, com número de microciclos diferentes, eram 3, 4, 5 e agora 4 de novo aqui, para idealizar e ilustrar bem para vocês como é que funciona essa história da preparação física. E o que é mais importante de vocês compreenderem, levarem assim, de mensagem, vocês precisam ter isso na mão para planejar a alimentação do indivíduo. É preciso ter esse planejamento na mão de vocês, mas não só ter, é preciso eu olhar para isso e compreender quais são as informações constantes aqui, como é que eu posso encaixar a periodização nutricional, o planejamento alimentar e nutricional nesse plano de treinamento, para eu conseguir ir me antecipando aos acontecimentos do treinamento. Eu não posso esperar o indivíduo chegar para mim e dizer, olha, amanhã eu vou fazer tal treino. Não dá para ser assim. Você precisa se antecipar, ter o plano de treinamento na mão, montar tudo e dizer, ó, fulano, para essa semana é isso aqui, porque você vai ser submetido a tal carga de trabalho. Deu para entender, pessoal? Tudo bem? Muito bem. Então, olha só. De uma forma genérica, geral, base, a gente fez um apanhado, uma consideração importante sobre base da preparação física, treinamento físico. Pontos importantes de serem lembrados. Se a gente voltar lá nos objetivos, olha só, eu consegui definir bem para vocês o que é treinamento? Vocês conseguiram diferenciar bem o que é treinamento de sessão de treino? Deu para entender bem como é que os princípios do treinamento norteiam todo o planejamento do treino? Vocês, né, lembram de alguns deles? Vocês sabem dizer o que esses princípios representam no plano de treinamento? Se eu colocar uma periodização para vocês, vocês vão saber dizer o que é o macrociclo, o que é o mesociclo, onde está o microciclo, que tipo de informações sobre a intensidade, sobre a carga de treino você consegue perceber no plano de treinamento. Se eu tiver te passar informações sobre a nutrição lá de avaliação, por exemplo, antropométrica, laboratorial, de carga, você vai conseguir visualizar lá, você consegue extrair de todo o plano do treinamento todas as informações que você necessita para montar um plano alimentar. Se a resposta é sim de vocês para tudo isso, para todas essas questões, a gente cumpriu nossos objetivos.
Deu para entender? Lógico que no futuro, nas nossas próximas discussões, a gente vai incrementar muito mais informação sobre treinamento. A gente vai fazer muito mais comentários para vocês, comentários adicionais sobre treinamento, vai trazer uma informação diferente, uma informação nova, mas para início de conversa, para início de trabalho, isso aqui a gente precisa compreender muito adequadamente. Tudo bem? Deu para entender?